vamos falar de papo sério aqui. Eu não sei se isso pode ser sério, né? Mas coloca a imagem na tela para mim, por favor, Bia. Porque é o seguinte, hoje 2 mulheres acordaram e resolveram jogar sopa num dos quadros mais importantes, históricos e lindos do mundo, que fica inclusive no Museu do Louvre, lá em Paris, na França. Essas mulheres, que dizem ser ativistas, ultrapassaram o cordão de segurança que separava ali os visitantes do Museu do Louvre e o quadro da Mona Lisa e jogaram sopa na pintura enquanto estavam gritando vários pedidos por uma alimentação saudável e também uma agricultura sustentável. Elas estavam usando camisetas com os dizeres "Resposta alimentar". Essa não é a primeira vez, inclusive, que o quadro da Mona Lisa é atacado, gente. Há mais de 50 anos, a Mona Lisa fica protegida por um vidro transparente, que é também a prova de balas. Essa imagem, hoje, na manhã deste domingo, viralizou nas redes sociais e está todo mundo querendo entender quem são essas pessoas. Agora, eu tenho vários questionamentos em relação a isso que eu quero colocar aqui. O primeiro é o seguinte: já vi no X, o nosso queridíssimo antigo Twitter, Renato Batista, que elas estão sendo enquadradas como radicais climáticas. Eu quero entender o que seria uma radical climática, porque isso aí para mim é baderna, não tem nada de ativismo, isso é pura baderna. E a outra dúvida que eu tenho é a seguinte: coloca a imagem na tela de novo, Bia, pra gente, por favor, porque essas ativistas, segundo consta, estão querendo reivindicar uma agricultura sustentável, saudável, são contrárias ao desperdício de comida. Agora, se você é contrário ao desperdício de comida, você vai lá e joga sopa? Eu não estou entendendo isso, Renato Batista. Se você puder me decifrar um pouco. Paulo Matias, a gente viu aí nas últimas semanas o racismo climático, né? E agora tem aí as radicais climáticas também. Primeiro que é uma imbecilidade isso, com todo perdão da palavra, porque primeiro que o quadro da Mona Lisa, como você disse, é protegido por uma tela, né? Esse tipo de sujeira aí será facilmente limpado depois. E segundo que não faz nenhum sentido, né? Eu vejo que qualquer pessoa normal que vê uma cena como essa não se sente atraído por esse tipo de discurso. Muito pelo contrário, as pessoas sentem até uma raiva, né, de ver que uma pessoa simplesmente saiu da casa dela num sábado para fazer isso com uma obra de arte que é clássica, né, que existe há tantos anos, que tantas pessoas viajam, visitam para poder ver de perto a Mona Lisa, e aí com uma desculpinha esfarrapada aparecem dizendo que é para fazer o discurso da alimentação saudável. Isso daí é uma baderna ridícula e infelizmente esse tipo de coisa está se tornando usual, não é a primeira vez e não vai ser a última. Ô Pepe, você conhece elas? Você reconheceu nas imagens? Não conheço não, e eu concordo com o Renato, né? É uma baderna, é um ato de vandalismo. Você não chama atenção por um tema tão importante como segurança alimentar, sobre a questão da alimentação, fazendo um ato como esse. Pelo contrário, você só traz a opinião pública contrária a essa bandeira, que é uma bandeira legítima, não é? Então, realmente, o que a gente está vendo aí é um ato que não tem nenhum tipo de resultado possível, até porque, como disse o Renato, a pintura é protegida por uma tela de vidro, não é? O que você faz é jogar luzes a 2 idiotas que foram, de fato, nesse caso específico. Ô Lu, quero te ouvir como mulher. Você vendo uma mulher ter esse tipo de postura, de atitude, o que você tem para dizer sobre isso? Bom, essa questão desse ato de vandalismo, para mim, Paulinho, não tem nada a ver com gênero. Aqui tem a ver com o comportamento de pessoas, aqui independente se elas são mulheres ou homens, que querem chamar a atenção da mídia. Porque o resultado elas conseguiram chamar a atenção da mídia do mundo inteiro. O ponto que eu coloco aqui é se elas conseguiram o objetivo de realmente convocar as pessoas a terem uma reflexão sobre essa nova educação alimentar. Inclusive sobre essa temática, deixo aqui, Paulinho, inclusive para você que dá dicas de filmes. Você gosta, né? Adoro seguir sua rede social e ver lá você dando dicas. Deixo aqui uma dica, a dieta dos gêmeos, que traz essa reflexão sobre essa necessidade dessa reeducação alimentar. Mas não vai ser jogando sopa nem tinta que vai exortar a população a uma nova reflexão. Ô Kawaguchi, o que acontece na França, hein, meu amigo?
Isso elas estão provavelmente se aproveitando para tentar surfar numa onda, não só na França, mas na Alemanha, na Europa inteira. A gente está vendo uma série de protestos que estão acontecendo lá pelos agricultores, eles protestando contra a retirada de subsídios para a agricultura. Então a gente teve na Alemanha, há algumas semanas, por exemplo, tratoraços, ou seja, agricultores do país inteiro fecharam grandes rodovias. Então você tem aí um protesto muito grande, esse setor de agronegócio tentando se fazer ouvir lá na Europa. Muito provavelmente elas tentam impor uma bandeira aí tentando surfar nessa onda, mas o que eu acho aí que é totalmente errado e luta até contra o que elas estão pregando é que isso traz uma polarização, ou seja, você não pode impor às outras pessoas a forma que você acha correto viver a sua vida e se alimentar. Tem pessoas que acham que não precisa que não precisa seguir as regras que elas estão pregando. E quando elas fazem uma atitude tão radical assim, elas só aumentam a polarização. As pessoas que eventualmente aí poderiam querer ouvir o discurso delas vão começar a sentir raiva delas, né? Acácio,